Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência e eu espero que todos estejam bem, animados para a nossa aula de hoje. Eu quero já iniciar, gente, falando sobre aquele trabalho que eu passei para vocês no início do conteúdo sobre invertebrados, que foi o portfólio. E eu observei que alguns não estão lembrando, então quero relembrá-los novamente. O que é o portfólio? É um documento que nós vamos criar, registrando tudo que nós estudamos esses dias, tudo que nós estudamos sobre os animais invertebrados e os vertebrados que nós vamos ainda estudar. Professora, para me entregar agora? Não é, preste atenção. Esse trabalho só vai ser entregue no final do ano. Mas eu já estou sempre conversando com vocês sobre ele, para você não deixar tudo para a última hora. Então, o que seria legal? A cada animal que eu falo, vocês já prepararem uma folha com aqueles animais. Por exemplo, na semana passada nós falamos sobre os anelídeos. Então, já seria interessante você pegar uma folha em branco, uma folha chamex, e você descrever nessa folha o que você aprendeu sobre os anelídeos. Você pode fazer colagem de tipos, né, da classe dos anelídeos. Você pode desenhar, se você quiser. Mas é interessante que você também escreva. Eu não quero digitado, eu quero manuscrito. Eu quero que você escreva o que são aqueles animais, quais as principais características, quais as principais classes daquele filo, daquele animal. Tudo bem? Isso você vai fazer a cada animal que nós estamos estudando. Hoje nós vamos iniciar sobre os artrópodes. Nós não vamos encerrar hoje. Então, já seria interessante você já pegar uma folha e já ir copiando as características dos artrópodes. Ao final, já no final do ano praticamente, é que eu vou cobrar isso de vocês. E aí, como vocês farão isso a cada animal, ao final você terá várias folhas com todos os animais, e aí você vai montar o seu portfólio, que é como se fosse um livro com os registros. Você pode grampear, você pode encadernar, você pode fazer do jeito que achar melhor. Faz uma capinha bonitinha, coloca aquilo que você achar interessante colocar. Certo? Qualquer dúvida, não entendeu direito, vai e fala no WhatsApp que eu explico melhor. Bem, agora vamos começar a nossa aula fazendo a correção do exercício da aula passada. Então, pegue aí rapidinho o exercício no livro, página 258. Vamos lá, corram. Bem, na 258, ele tem um texto, né? Cachoeira está infestada de sanguessuga. Vocês já leram, então não vou ler novamente. Preste atenção. Diz assim, as sanguessugas são anelídeos. Cite duas características desse filho de animais. Você só precisava colocar duas. Uma delas é que o corpo é segmentado, formado por anéis. E a outra que você pode colocar é que você pode colocar que o sistema circulatório é fechado. Você pode colocar aqui as trocas gasosas acontecem através do tegumento, né? A alimentação é variada. Então, dessas características, você coloca só duas. Letra B. Marca um X no grupo de anelídeo ao qual pertence as sanguessugas. Elas pertencem a qual grupo? Iridineus. Letra C. Qual é a estrutura que as sanguessugas utilizam para se fixar nos membros inferiores das pessoas citada na reportagem? Cite outra função relacionada a essa estrutura. Então, para se fixar, elas usam as ventosas. Então, as ventosas é a parte, né, a estrutura da sanguessuga que ela usa para se fixar nas pessoas e sugar o sangue das pessoas. E as sanguessugas também servem para locomoção desse animal, para o movimento deste animal. Letra D. Porque as sanguessugas têm o hábito de grudar em outros seres vivos, como os banhistas da cachoeira.
Bem, elas se fixam no ser vivo para sugar o sangue deles, né? Porque ela se alimenta de sangue. Segunda questão. Em relação aos moluscos, complete a sentença abaixo com o termo gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Então, letra A, os bivalves. Na letra B, os cefalópodes. E na letra C, os gastrópodes. Tá certo? Ok. E na terceira, qual é a principal importância das conchas para os moluscos? Proteção, porque os moluscos, eles têm o corpo muito mole e a concha vai servir de proteção. Na letra B, durante certo tempo, os sambaquis foram explorados para extração de cal usada na construção civil. Além disso, turistas tinham o hábito de fazer competições de motocross ou jipe nos sambaquis, sendo uma medida essencial para a conservação dos sambaquis. Então, uma das medidas é a não exploração deles, né? E outras também é evitar, né, a presença de banhista com veículos ali no ambiente que ele está. E na letra C, você vai só pesquisar, né, sobre a importância dos sambaquis para a história do Brasil. Então, aqui a gente encerra esse exercício. Esse exercício foi relacionado aos anelídeos e aos moluscos, que foram os dois últimos filos que nós estudamos. Eu já tenho 2 filos para vocês estarem organizando o portfólio. Ok, meninos? Hoje nós vamos iniciar sobre os artrópodes. Os artrópodes é um outro filo bem interessante. Ele tem uma classe bem grande e nós vamos estudar eles em 2 aulas. Não vamos estudá-los todos hoje, talvez até em 3, não sei, vamos ver. Bem, agora nós vamos estudar sobre os artrópodes. Quais as principais características dos artrópodes? Essa característica vem do nome dele, que tem origem grega, né? Artos, que significa articulação, e podes, que significa pé. Uma das principais características dele é a presença de apêndice ou pernas articuladas. Outra característica importante é a presença de esqueleto externo. Não é bem um esqueleto no sentido que nós conhecemos nos animais vertebrados, mas é uma estrutura rígida formada de quitina, né? Cutícula, e é chamada de exoesqueleto. Essa estrutura do corpo do artrópodes é continuamente trocada e esse processo de troca é chamado de equidise. De acordo com o crescimento do artrópodes, esse exoesqueleto ele é trocado. E a outra característica dos artrópodes é que é um grupo bastante variado, né? É amplo, nós vamos ver que é um grupo que é um dos grupos de filo que existe uma grande quantidade de animais. E nós vamos agora estudar as classes. São 5 classes. Nós vamos começar estudando os insetos. A classe dos insetos, que é uma das classes mais abundantes. Nós vamos ter vários tipos, que são as abelhas, os mosquitos, os besouros, os percevejos, as baratas, os louva-a-Deus, as borboletas, os cupins, as formigas. Então, nós vamos ver que é uma classe abundante. E nós sabemos que os insetos, eles são... cada tipo, nós encontramos em uma quantidade muito grande. Agora, nós vamos ver como é formado o corpo dos insetos. Aí, você observa aí a estrutura. As principais partes do corpo de um inseto vai ser o abdômen, o tórax e a cabeça. Então,
o inseto, todos os insetos, eles vão ter essas três partes: cabeça, tórax e abdômen. Na figura aí você percebe essa divisão bem distribuída, não é isso? Outra parte do corpo dos insetos é um par de antena, como vocês estão vendo aí. Ele tem também os olhos na cabeça, né? Os olhos compostos. Os olhos eles vão possibilitar a percepção de imagens e cores. A maioria dos insetos possuem ocelos, e esses ocelos eles vão auxiliar na percepção dos estímulos luminosos, não é isso? A antena eu já falei, ele tem também, existe também um par de asas, que vocês estão vendo aí do lado. E eles vão possuir também 3 pares de pernas articuladas. Vocês estão vendo aí? 3 pares de pernas articuladas, né? Uma tendo origem, um par tendo origem no abdômen e 2 pares tendo origem no tórax. Então, essas são as principais características dos insetos. Não esqueça, cabeça, tórax e abdômen, que é isso que vai distinguir ele das outras classes, e um par de antena e 3 pares de pernas. Bem, como é a alimentação desses animais? A alimentação deles é bem variada. Eles podem ser herbívoros, né? As espécies podem ser herbívoras, podem ser carnívoras, onívoras ou parasitas. Então, vão existir uma variedade de alimentação. As espécies herbívoras são os pulgões, as carnívoras nós temos como exemplo os besouros, as onívoras a barata e as parasitas as pulgas. E a respiração, ela vai acontecer pela via traqueal. O que é essa via traqueal? Então, o inseto, ele vai ter aqui nessa parte superior, no seu interior, na parte superior, mas no seu interior, dentro dele, ele vai ter tubos, aqui, ó, que são chamados de traqueia, por onde acontecem as trocas gasosas. Lembrando, gente, que a respiração é como acontece a troca gasosa, lembra? É onde nós recebemos o oxigênio e lançamos fora o gás carbônico. Então, no caso dos insetos, vai acontecer por meio das traqueias, que são tubos que estão localizados nessa parte superior, né, do inseto, e que são responsáveis pela respiração, pelas trocas gasosas. Bem, outras características do inseto é que eles têm reprodução sexuada. Todos. Lembra que nós falamos de alguns animais que eram hermafroditas? No caso dos insetos, não, eles não têm, não vão ter os hermafroditas e nem tem reprodução assexuada. Toda reprodução será sexuada e a fertilização ela é interna, quer dizer, vai acontecer no interior, dentro do indivíduo. Eles também passam por um processo chamado de metamorfose. Vocês já ouviram essa palavra, né? O que é metamorfose? É uma transformação. Então, os insetos, eles podem passar por essa transformação. E ela pode ser completa ou incompleta. Vou já mostrar para vocês o que caracteriza uma metamorfose completa e uma incompleta. Mas olha, observem essa figura. Essa figura, ela está mostrando, né, o processo da metamorfose. Lagarta, aí a lagarta, ela se isolou no casulo, e aí passa um bom tempo, a gente não pode tirar, né? Às vezes a gente quer
quer ir lá e abrir o casulo para ajudar aquela borboletinha a se libertar daquele casulo que está aprisionando ela. Só que não pode. Se o casulo for aberto fora do período correto, aquela borboleta ela pode nascer com alguma parte incompleta, com algum defeito. É preciso que ela passe todo o tempo necessário para que todo o seu corpo seja desenvolvido. E aí ela se transforma em uma linda borboleta. Bem, como eu falei para vocês, a metamorfose ela pode ser completa ou incompleta. O que vai caracterizar uma metamorfose completa? Olha aqui, essa aqui é porque está em inglês, gente, foi a única figura que eu encontrei. Mas aqui é um exemplo de metamorfose completa e aqui é um exemplo de metamorfose incompleta. Então, na completa, ela vai iniciar o desenvolvimento, né, dentro do ovo, bem aqui, dentro do ovo, e aí depois ela se transforma em uma lagarta, que é a fase larval. Depois, por um período, aquela lagarta ela se isola e ela se fixa dentro de um casulo, vocês estão observando aqui, que nós chamamos do período de pupa. E aí, depois de algum tempo, que ela sai do casulo, ela chega à fase adulta, que é a fase da borboleta. Então, na metamorfose completa, nós vamos ter o período do ovo, que é o momento que aquele indivíduo, aquele animal, ele está se desenvolvendo dentro do ovo. E aí nós vamos ter o período da larva, da pupa, que é o período do casulo, e a fase adulta, ok? E aí uma coisa interessante também é que na metamorfose completa há uma total mudança do indivíduo, de como ele nasceu e como ele se tornou adulto. Diferente na metamorfose incompleta, que é caracterizado também pelo início, que é dentro do ovo, né? Tá aqui. Mas aí ele já não vai ter a fase da larva e nem da pupa. Ele vai ter uma fase chamada de ninfa, que na metamorfose incompleta, o indivíduo ele já nasce parecido com a sua forma adulta. Ele vai só se desenvolvendo um pouco mais, passando por pequenas transformações até chegar na fase adulta. Então, se eu perguntar, gente, qual das metamorfoses tem a fase da pupa? Metamorfose completa. Qual das metamorfoses tem a fase da ninfa? Metamorfose incompleta. Ok? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a classe dos crustáceos. Nós estamos falando dos artrópodes, e eu já falei do filo dos artrópodes, eu já falei dos insetos, e agora nós vamos falar dos crustáceos. Quais as principais características? Bem, os crustáceos, eles vão ter uma carapaça de quitina em pelo menos uma fase da vida deles. Em algum momento da vida, eles têm que ter e alguns conservam pelo resto da vida. Eles têm uma grande quantidade de apêndice, diferente dos insetos. Então, essa quantidade vai variar muito de um tipo de crustáceo para outro, mas haverá uma grande quantidade. Eles terão 2 pares de antena, diferente dos insetos, que tem apenas um par de antena na cabeça. Uma característica dos crustáceos são 2 pares de antenas. A maioria deles são de vida livre e pode ser encontrada em ambiente marinho, de água doce e solo também, né? Nós encontramos alguns que
vivem no solo. Podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros e parasitas, assim também como os insetos, só que a respiração já é diferente. Lembra que nos insetos a respiração era traqueal, através da traqueia? Aqui, no caso dos crustáceos, a respiração é através das brânquias. As trocas gasosas vão acontecer através das brânquias. E também eles possuem sexo separado e a fecundação é interna. Sexo separado, gente, só lembrando que são nós vamos ter crustáceos que têm gametas femininos e crustáceos com gametas masculinos. Bem, aqui nós temos alguns exemplos de crustáceos, que são as lagostas, o camarão, o siri, o caranguejo e o tatuzinho de jardim. Eu coloquei essas duas figuras, que é de um caranguejo e de um tatuzinho de jardim. Agora, qual é o formato do corpo do crustáceo? Então, observe aí que o crustáceo ele vai ser formado pelo cefalotórax e o abdômen. Então, são duas partes principais dos crustáceos. Abdômen, que é essa parte inferior todinha, viu, gente? E o cefalotórax, ele não existe uma separação entre a cabeça e o tórax. A cabeça e o tórax estão juntos. Eles estão juntos e formam o que nós chamamos de cefalotórax. Eles vão ter também as patas articuladas, que são os apêndice. Vão ter dois pares de antena. Dá para ver direitinho um grande aqui, um par grande e um par pequeno. Ok? As patas, que vão variar muito, né, de um tipo de crustáceo para outro, mas eles têm muitas patas. O que vai mesmo diferenciá-lo dos insetos vai ser a estrutura do corpo, que é abdômen e cefalotórax, diferente dos insetos, e a questão dos dois pares de antena, que no caso dos insetos só tem um par de antena. E também os apêndices. Os apêndices, eles são usados para ele captar, né, o seu alimento e também para a locomoção, né, para nadar, também é usado. Ok, gente? Então, hoje nós encerramos falando desses dois tipos de artrópodes. Na próxima semana nós continuaremos os outros artrópodes. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no nosso grupo, qualquer dificuldade que vocês tiverem. E eu vou colocar já a atividade para vocês realizarem. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima semana. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma semana abençoada.